Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da terceira semana da Quaresma, dia 24 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus regressou de Nazaré e foi à sinagoga de sua cidade. E ali ele pôs-se a pregar. Um profeta não é bem acolhido e aceito na sua cidade e nem dentre os seus. Recordem na época do profeta Elias, quando houve uma grande seca na região e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E houve muita fome. Havia ali muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser a uma pobre viúva de Sarepta. E na época do profeta Eliseu, havia muitos leprosos também em Israel, mas a nenhum deles foi enviado o profeta Eliseu para curá-lo, a não ser Naamã, o sírio. Ouvindo estas palavras de Jesus, as pessoas ali da sinagoga ficaram com muita raiva, muito iradas, e expulsaram Jesus da sinagoga e também da cidade deles. Levaram Jesus até um alto monte, onde a cidade estava edificada, e quiseram atirá-lo do precipício. Mas Jesus passou por meio deles e prosseguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus que vai nos alimentando em nossa caminhada quaresmal. E esse tempo nosso sagrado, chamado Quaresma, nós não podemos nos esquecer da quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos um tempo quaresmal, uma caminhada quaresmal. E é um convite que o Senhor faz a mim e a você para uma nova experiência de êxodo, de sair das escravidões que foram dominando as nossas vidas, de sair das escravidões que foram destruindo a nossa esperança e também minando a nossa fé, porque paulatinamente nós vamos perdendo a fé por uma morte de asfixia, porque não vamos zelando, não vamos cuidando e não nos preocupamos dela também. Na primeira leitura de ontem, a leitura nos dizia que Moisés foi além do deserto. E tanto eu quanto você faz necessário que nós também vamos além do deserto. Além do deserto da dor, além do deserto do desencanto, além do deserto das dificuldades, do sofrimento, das decepções. É importante que eu e você vayamos além do deserto, para que ali nós encontremos também o Senhor. Para que ali nós façamos a experiência de quem é o Senhor, e Ele revele para mim e para você o seu nome. Aqui está a experiência pessoal, o encontro pessoal com o Senhor. Hoje nós encontramos na primeira leitura também, uma história de um profeta do profeta Eliseu, que vai se encontrar com um general, Naamã, homem leproso, e que ouviram uma empregada da sua casa dizer que o Deus de Israel tinha o poder para purificá-lo, e ele deixa a sua terra, recebe uma carta de indulto do seu rei, para que pudesse se apresentar também diante do rei de Israel, para que ele fosse curado. E aqui nós vemos o temor do rei, porque ele pensava que era uma armadilha. E quando o profeta Naamã ouve então dizer que ali estava um general etíope, então ele vai acolhê-lo. Mas não vai fazer nenhum rito assim importante, imponente, nada disso. Só vai dizer, fala com ele para banhar-se no rio. E ele vai dizer, mas o meu país tem rios mais bonitos do que o daqui, para que eu vou me banhar num rio desse aqui? E resolveu voltar para casa. E os seus empregados o convencem, dizendo, e se ele mandasse você fazer coisa pior, coisa mais difícil, você faria? Então faça o que ele manda. Naamã foi, banhou-se no rio e ficou curado da sua lepra. E ele não era um judeu.
Ele não era um israelita, mas ele experimentou na vida dele o poder do Deus de Israel. Por isso, então, na sinagoga, quando Jesus volta de Nazaré, ele vai trazer novamente esta memória desses dois personagens, Elias e Eliseu. Elias, que é enviado a uma viúva de Sarepta, que também não era judia, que também não pertencia à religião de Israel. E havia muitas outras viúvas em Israel de Jesus, mas a nenhuma delas fora enviado o profeta Elias, a não ser aquela viúva de Sarepta. E ele recorda, e na época do profeta também, Eliseu, havia também muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles fora enviado o profeta, senão a Naamã, o sírio. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que um grande ensinamento dessa leitura para mim e para você é que nós podemos ficar vaidosos, vangloriosos, simplesmente por uma fé que professamos e principalmente achar que temos direitos adquiridos, porque somos dessa religião, porque somos assim, porque fazemos assim. E Jesus vai dizer, Deus age na vida de quem Ele quer. Apesar das tradições, apesar das culturas, Deus age com o seu poder para quem Ele quer, porque ninguém prende Deus, ninguém aprisiona Deus. O Senhor não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhuma religião. O Senhor não é propriedade humana, de alguma pessoa humana. O Senhor é livre. Então Jesus vai dizer, o profeta não é bem aceito na sua terra e tampouco dentre os seus. Quer dizer, como é difícil evangelizar dentro de casa, porque as pessoas conhecem as nossas fraquezas, as pessoas nos conhecem. Como é difícil. Então agora ele começa a narrar como que também na época de Eliseu e como na época de Elias, o Senhor também vai fazer uma opção para se manifestar para pessoas que não pertencem à tradição israelita, à religião israelita. Mas o Senhor encontrou fé no coração destas pessoas. Aqui está então o grande segredo da leitura de hoje. Encontrar a fé. Porque alguém pode celebrar os ritos e não ter fé. Alguém pode conhecer todas as Sagradas Escrituras e não ter fé. Alguém pode conhecer todas as doutrinas da igreja e não ter fé. Alguém pode ficar ali também na igreja somente por tradição, por cultura de família, somente por medo, ou também por superstição e não ter fé. Por isso Jesus agora vai dizer, apesar de vocês celebrarem tudo isso, de viverem tudo isso, de se arrogar, se vangloriar, falta a fé no coração de vocês. E o objetivo da quaresma é reavivar em minha vida a fé, reavivar em sua vida a fé, de fortalecer a nossa fé com a oração, o jejum e a esmola. Por isso é um caminho pedagógico, é um caminho que exige de mim e de você disciplina, e que exigirá de mim e de você também esses sacrifícios penitenciais para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eles ficaram muito irados com Jesus. Eles o expulsaram dali, porque às vezes nós expulsamos Jesus também da nossa vida, quando ele não realiza aquele milagre que a gente quer. Quando ele não realiza aquele milagre, porque nós achamos que temos o direito, porque somos dizimistas, trabalhamos nisso, trabalhamos naquilo, fazemos isso, fazemos aquilo, e achamos que temos esse direito adquirido. E quando não recebemos, nós também expulsamos Jesus da nossa vida. Expulsamos. E assim eles fizeram também. Expulsaram Jesus, levaram-no até o alto de um monte, onde a cidade, sobre a qual a cidade estava edificada, e quiseram dali lançá-lo pelo precipício. Mas Jesus passou por meio deles e continuou o seu caminho. Jesus não se deu vencido. Jesus não desanimou com essa dificuldade. Jesus não desanimou com essa rejeição. E assim, eu e você também teremos que seguir este caminho. Colocar os nossos pés nas pegadas de Jesus de Nazaré, porque Ele é o caminho, o amigo de caminhada e também o ponto de chegada. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.